Tá ao vivo ainda ou não? Não. Não tem mais ninguém. Agora vamos ver, tá? Diz que vai informar aí o... Aqui. Clarear o cenário. Clarear o cenário. Quer uma água lá do... Você que sabe. Você vai pegar lá. Deixa eu na esquerda aqui. Queridos, nós estávamos tentando fazer pela do Anderson, não deu certo. E agora tentando fazer pela do John também não deu certo. Amém, Luca? Deus abençoe, Luca Camargo. Deixa eu chamar aqui os meninos. O John parece que entrou também, rapaz. Não dá pra entender. Dá uma olhada no seu celular aí, mano. Se o John entra, sai, depois ele entra de novo. Vamos ver se Éder Arruda prega que eu creio. Estamos tentando aqui, Éder, mas tá difícil. Vê se o John entrou também. Não, lá no Insta. Vê lá. Por enquanto. Tá Entrou. ao vivo. Aí, eu tenho que cancelar o meu, queridos, porque o Jonathan entrou de novo. Ai, Pai eterno. Tá firme aqui. Ô John, fala pra mim aí, tô mandando no WhatsApp. Tá. Vai por aí ou vai por aqui, irmão? O Anderson entrou no dele? Ah, você não tá no WhatsApp. Anderson, não. Só... Não, clica no Anderson. Não, clica na live pra ver do John. Isso. Ah. Não, eu tô sozinho. Já tem 44 pessoas, tinha 45. Não, o meu tá com 85. E por que eles não aceitam o seu? Não... Eu já chamei o C, chamei o Anderson. Pode ver que tem o convite aí. O João saiu agora. Dá uma olhada. Glória. Ah, cê é louco, mano. Que isso? Aí, Tá maluco. Meu Deus, o que é isso? Dá não, hein, pô. Por isso que tá, irmão. Aí eu vou te falar, A hein? internet não- Ah, não dá A certo. internet não tem força. Agora, o pessoal que tá com a gente aí, ó, 127, agora eu entendi por que a gente tá... Tá muito pesado aqui do meu lado. Essa É dificuldade muito de peso, entrar né, no irmão? negócio. 120 Mais fácil. Ah, não, Você é louco, irmão. é muita coisa. O 120 Joel nessa pesa- live, meu Deus do céu. Você é louco. É muito poder, viu? Tá maluco, irmão. Aí agora eu entendi tudo, aí. Não vai dar certo nunca mesmo. Mas que alegria, viu, teu Joel? Não mereço, mas agradeço. Muito forte esse assunto. Meu Deus! Agora eu coloquei meu pé na calçada da fama, pô. E aí, brothers? O povo já entendeu. Bem, graças a Deus. É isso aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, Mateus bom, 7. bom. Mateus E aí, o 7. que nós vamos falar hoje? Hoje, ô Anderson, hoje a gente vai sabatinar o John, né? Mateus 7, meu Deus. Hoje é dia da gente pegar o John e mostrar para todo mundo que está aqui, quase 200 pessoas,
que o John, Amém. ele entende muito de Bíblia e tem muita coisa para ensinar pra gente. Rapaz, eu tô falando, meu negócio aqui é só para tocar bola, moço. E- Ó, perguntaram qual o tema de hoje. É Mateus capítulo 7. Óbvio que nós vamos sobrepor os evangelhos aí, provavelmente vamos andar um pouquinho em Lucas, um pouquinho em Marcos, até para sobrepor e agregar mais conhecimento acerca dos evangelhos. E até é importante para quem tá nessa live agora, 180 pessoas com a gente agora. E, em primeiro lugar, muito boa noite a todos vocês. Hoje eu tô fazendo a parte aqui do John, porque eu e o Eduardo decidimos que o John ele precisa ser sabatinado hoje. Então, hoje eu vou fazer a parte que é do John, Perfeito. e o John vai fazer a parte que é nossa, né, Eduardo? Eu só acho que isso aí não é Óbvio justo, que não, hoje- irmão. Eu acho que isso não é justo. Óbvio que eu acho que ele vai ter a ajuda do Joel, porque é uma pessoa que tem, além de ser uma pessoa extraordinária, é um irmão extraordinário e uma pessoa que a gente tem grande alegria de ter por perto. Então, com certeza o Joel vai poder te ajudar. Vamos lá, então. Né? Bom, mas vamos lá. Então, muito boa noite a todos. Espero que todos estejam muito bem. A nossa alegria é tê-los aqui. O nosso assunto sempre vai ser Bíblia, todos os assuntos relacionados às Escrituras. Nós não estamos aqui para falar de nenhuma instituição, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para falar do Evangelho de Jesus, o Evangelho genuíno. Óbvio que aqui nós vamos colocar os nossos pontos de vista. E toda vez que a gente coloca um ponto de vista aqui, você que está aí do outro lado, você pode discordar com toda a tranquilidade do mundo. Como o Eduardo sempre diz, nós não estamos aqui para discutir sobre pessoas. Nós estamos aqui para discutir sobre ideias. E de maneira que essas ideias possam agregar sobre a vida de todos que estão aqui, sobre a minha vida, sobre a vida dos participantes, de maneira que todos nós cresçamos como o corpo espiritual da verdadeira Igreja de Cristo. Então, sejam muito bem-vindos, ótima noite a todos. E, Eduardo, sua vez agora. Depois o Joel, vamos aproveitar ele, por último o Jonathan, que vai dar início aí a Deus abençoe, Anderson, pela assunto que para nós introdução. é tão Saudações especial. a todos, ao John, Joel aqui, ao Anderson e todos os mais de 224 que já estão conosco. Tenha todos uma boa noite. O desejo nosso é que esta live fique como mais uma daquelas que trouxe esclarecimento, avançamos no conhecimento, crescemos biblicamente e de forma cristã, para que nós não sejamos aí reféns da ignorância. Estou chamando ninguém de ignorante, tá? Ignorância no sentido da falta de conhecimento. Apenas essa ignorância aí, que é importante nós irmos desprendendo dela para crescer no Evangelho. Então a ideia é essa, entender Mateus 7, não só Mateus 7, mas a fala de Jesus na questão aqui que nós vamos abordar. Deus abençoe a todos aí. Vou falar, Joel, dá um salve aí. Deus abençoe. Hoje eu sou Amém. literalmente Joel. o homem da água, o mancebo que traz a água. Feliz por estar com vocês. Apertem os cintos porque o Boeing vai decolar. Deus abençoe. Joel, eu acho engraçado quando você fala assim, eu sou o homem da água, porque a pessoa que carregava o cântaro lá no Evangelho era uma pessoa desconhecida, anônima, mas ele estava muito próximo do mestre, sabia tudo que o mestre queria, tinha preparado a casa inteira para o mestre, e não só para o mestre, mas como para os apóstolos também. Então, uma honra saber que ser essa pessoa do cântaro. Falar igual aqui os junto com a povos, gente, o cara né? tem Alguém que tá acesso, tão irmão, próximo o do cara mestre. tem acesso. Esse tem acesso e a senha, porque às vezes a gente tem acesso ao banco, mas não tem a senha. Vamos Esse tem o começar. acesso, o cartão e a senha. John? John não vai saudar o povo, John? Opa, John, que sua Deus vez. abençoe a todos. Perdão, eu não vim aqui. Que Deus abençoe a todos. É uma honra, um prazer, um privilégio. Eu costumo dizer que eu gosto desse papel de tocar a bola, de ser esse cara, porque vocês é que me ensinaram muito, né? Eu sou o cara do chão, sou o cara da sala. Minha vida é oração. E graças a Deus, Deus colocou vocês no meu caminho. Eu aprendi muito do Evangelho, muito da palavra, muito da Bíblia. A importância que isso tudo tem através de vocês. Então, falar hoje, para mim, é muito difícil. É bem complicado estar diante de vocês para poder falar alguma coisa, porque tudo que eu aprendi, tudo aquilo que vivi dentro do Evangelho, por graça de Deus, veio através de vocês. Mas Deus abençoe, é uma honra, vamos junto. Vamos embora. Muito bom.
Então hoje, pessoal, para vocês que estão em casa agora, o texto base nosso é Mateus capítulo 7. Então, eu gostaria que vocês, cada um que tiver a Bíblia em casa, aquele que não tem, acompanha comigo aqui. Eu acho que vai valer muito a pena alguns minutinhos se você dedicar essa leitura aos nossos pontos de vista. Vem comigo na leitura. Mateus capítulo 7. O juízo pertence a Deus. Eu estou usando uma tradução Thompson aqui, pode ser um pouco diferente da tradução que você tem na sua Bíblia aí na sua casa, mas a ideia é a mesma e a essência é a mesma. Vem comigo. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu olho? Eu acho que é importante a gente parar aqui, né, e poder falar um pouquinho disso. Quer colocar o seu ponto de vista, John? Ô, Anderson, primeiro entender que Cristo falou por 3 vezes aí a palavra irmão, né? Que é os irmãos que ele estava querendo dizer que eram para as pessoas que são do Evangelho, que entendem, que conhecem, que compreendem. E basicamente aí é bem autoexplicativo esse texto. É bem autoexplicativo. É muito da questão de nós julgarmos, né? De nós entendermos que às vezes nós não percebemos o nosso erro, nós não percebemos as nossas falhas. E aí nós julgamos o outro. Aí Cristo vem com uma crítica muito pesada, não é na questão de não julgar. Não que você não possa julgar. O que você não pode é falar um erro do teu irmão, sendo que você tem esse erro. O que você não pode é julgar um erro do teu irmão e você também comete esse erro. Cristo estava falando de um costume hipócrita, daqueles que julgam e cometem, fazem e têm a mesma falha. Então ele vem criticando com força, com muito peso, a questão daqueles que não conseguem compreender, não olham para si. E normalmente é tão pesado que às vezes você critica no outro a falha que você mesmo tem. Você esconde aquilo que está dentro de você, enxerga no outro um erro, e aí Cristo faz com que essa fala faça com que olhamos para dentro de nós. É tão bonito, é tão forte esse assunto, que ele faz com que nós olhamos para nós. Quando você... O que ele quer dizer? Antes de você julgar, antes de você ver o erro do outro, olha para dentro de você. Enxergue a si mesmo. Veja o que você tem. Enxergue-se dentro de você, se dentro do teu ser, se dentro da tua alma, se dentro dos teus erros, você não comete essa falha. Se aquilo que você está falando numa roda de amigos, se aquilo que você está falando do teu irmão, se aquilo que você está olhando para o outro, você também não faz isso. Talvez você esteja criticando algo que você comete. E aí ele coloca um espelho diante de todos e diz, olha para si mesmo. Eu acho que essa é a parte principal e a parte primordial desse texto, que faz com que a gente olhe para dentro de nós, enxergando os nossos próprios erros. E aí fica muito pesado. E aí quando você olha e percebe que você tem esse erro, você não julga, você não fala. Porque se você entende que você comete essa falha, você não fala do outro, você não julga o outro. Fica muito pior, fica muito pesado. Eu acho que é isso que essa primeira parte desse texto quer dizer. É muito autoexplicativo. Não, pode tocar, pode tocar. Hoje nós vamos extrair do John, vamos esmagá-lo, tirar, como o processo da azeitona, tirar o azeite. Eu acho que... Olha, hoje então é o Getsemane, ou Getsemane, né, para os judeus. Nós vamos levar ele para esmagar. Legal. Sim. Ô, Joel, mas vamos aproveitar a presença do Joel aqui. Joel, qual o seu ponto de vista até aqui, até o verso 3? O John trouxe com muita lucidez, né? É autoexplicativo o texto. E o que Jesus estava querendo trazer, a mensagem clara, com muita clareza aí para o pessoal, principalmente para os fariseus, né? É que antes de você olhar para o teu irmão e condená-lo, julgá-lo, colocar um peso sobre ele, para você olhar para dentro de você mesmo, né? Porque, às vezes, até a gente falou disso na live ontem, né? Às vezes a minha fraqueza é a tua virtude, e a tua virtude é a minha fraqueza. Nós somos singular, né? Não existe plural de pessoas, cada um tem a sua particularidade. Então, em algum ponto você vai errar. E todos nós dependemos literalmente da misericórdia de Deus. Pode ver quando ele fala, com a mesma medida que medirdes o teu irmão, onde medir a vós. Ou seja, você tem liberdade para medir, se você quiser. Você tem essa autonomia, foi te dado essa autonomia para você medir.
Agora, você quer medir com justiça? Meça com justiça. Só que quando você for medido, também será com justiça. Se a tua medida for da misericórdia, também você estará medido com misericórdia. Então, aí compete a você escolher qual que é a forma com que você quer atuar. Você quer medir o teu irmão na justiça de Deus, você também será medido na justiça de Deus, né? Aí você vai lá no Pai Nosso, né? Você pede para Deus te perdoar assim como você perdoa o teu irmão. Faz parte, dá para fazer até essa conjectura aí, porque da mesma forma que você quer ser perdoado por Deus, você precisa perdoar o teu irmão. Então, da mesma forma que você quer que Deus te meça, que a medida de Deus na tua vida seja de misericórdia, usa a medida de misericórdia com o teu irmão também. Eu acho que esse é um ponto fundamental que Cristo quis trazer. Top. E pegando o ponto de vista do Joel e do John, então me surge uma pergunta. Então, na verdade, existe uma medida que ela pode ser utilizada, que é a medida da misericórdia, uma vez que ela é utilizada usando a equação de trás para frente, então eu posso sim julgar alguém. Seria isso ou não? Eu posso julgar, mas julgar com misericórdia? Porque o que Jesus falou é não julgueis. Na verdade, e agora, não eu julgo ou não? julgueis aqui, E aí, está Eduardo? todo em cima, a crítica de Jesus é toda em cima do julgamento hipócrita. E não do não julgueis, é do julgamento hipócrita. Se você vai ver a construção da linha de raciocínio de Cristo, ele vai falar, ué, você tem uma trave no teu olho e está apontando o argueiro do teu irmão, né? Então, a gente nem discorreu o capítulo todo, mas a gente vai encontrar o respaldo para esta afirmação mais para frente um pouquinho, onde ele fala, primeiro cuida de tirar a trave do teu olho, primeiro tira a trave do teu olho, depois cuida de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então não é que não julgueis, a Bíblia inteira vai dizer para nós julgarmos, ela vai aplicar essa questão do julgamento. Mas o problema hoje, né, Anderson e os brothers que estão assistindo, é o conceito de julgamento. Porque geralmente quem julga já se superioriza, ele coloca-se num lugar superior, mais alto do que aquele que vai ser julgado. E aí não há o exercício da misericórdia, porque a ideia do julgamento também está presa nesse versículo. Tira a primeira trave do teu olho, depois cuida de tirar o argueiro do teu irmão, ou seja, é para cuidar. O julgamento tem como objetivo cuidar do argueiro do olho do teu irmão, ou seja, livrar do incômodo, tirar aquele cisco de areia. Não é para diminuir o teu irmão, massacrar o teu irmão, humilhar o teu irmão com o teu julgamento pretensioso. E já que esse julgamento é hipócrita, Cristo está dando uma advertência e fazendo uma crítica. Você vai ser medido da mesma forma. Então segura aí, que a tua vai vindo aí. O que é teu está guardado e vai chegar. É mais ou menos isso. Top. E pegando o que o Eduardo falou, Filipenses capítulo 1, verso 9, diz o seguinte, e esta é a minha oração, Paulo dizendo. Isso vai agregar em tudo que o Eduardo está falando, porque para vocês que estão aqui do outro lado, a gente dá uma pincelada assim, gosta de dar uma apertada no John, para ele ver como que é a nossa posição desse lado aqui, né, Eduardo? Como que é ficar desse lado sendo perguntado? Porque, gente, quando a gente faz a live aqui, a gente não escreve, vou fazer essa pergunta, vou fazer aquela. Não, o tema é esse, e na hora a gente é guiado pelo Espírito Santo, é assim que a gente acredita e é assim que a gente faz a nossa oração. E Paulo diz o seguinte, em Filipenses capítulo 1, verso 9, esta é minha oração. Olha que top. Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Ou seja, não é só em amor que eu tenho que crescer, mas também em percepção. Eu tenho que perceber as coisas que estão do meu lado. Não só as coisas boas espirituais, aquilo que Deus está fazendo, os dons, né, as profecias, enfim. Mas a minha percepção também para o meu irmão. Então, essa questão do cisco, quem já teve um cisco aí, né, na live aqui? Eu já tive cisco no olho, não é brincadeira não, gente. Aquele grãozinho, ele é tão pequenininho, pensa numa pedra que na Bíblia a gente fala, vai rolar pedra. Eu já fui para a igreja com cisco, que eu falava, não precisava nem rolar pedra. Se rolasse o cisco, já estava top, porque eu não consegui. Eu fiquei lá beijando o culto inteiro com o olho vermelho por causa de um cisco. Uma pedrinha pequenininha que veio por causa de poeira. Então, aquela pedrinha pequenininha, para mim, era um tremendo do incômodo. Eu só queria que ela rolasse. E o que o Eduardo falou tem muito sentido, por quê?
Porque a questão do julgamento não é para condenação, mas para ministração da vida do meu irmão. Como eu vou ministrar aquilo que o meu irmão está tendo dificuldade? Foi o que o John falou. Eu não posso fazer um julgamento para condenação, porque muitas das vezes eu vou estar incorrendo no mesmo erro que o meu irmão. Eu não posso fazer um julgamento, como o Joel falou, com o coração sem misericórdia, porque eu estou sujeito ao julgamento de Deus com justiça, se eu faço com justiça. Então, quando a gente pega toda essa mescla do que o Eduardo falou, do que o John falou e do que o Joel falou, a gente tem uma conclusão muito linda. Primeiro, eu tenho que julgar com misericórdia, porque aquela trave, aquele cisquinho que pode estar no olho do meu irmão, está incomodando ele como me incomodaria. Está impedindo ele de enxergar as coisas perfeitamente, como também me impediria. Então, é acerca de ministrar a vida do meu irmão e não condenar. Eu não estou aqui para colocar ninguém para fora da igreja, mas olhar e olha só, não as motivações do que fizeram ele errar, mas mas os erros dele em si. Porque motivação só Deus sabe. Por que uma pessoa fez determinada coisa? É só o Criador que sabe. Mas quando a gente olha o externo, por que aquele cisquinho está ali? Essa é a parte importante, é a parte top. Legal. Não, posso seguir aqui? Por favor. Alguém quer agregar mais alguma coisa? Tranquilo? Joia, vamos lá. Vamos lá. Ou, como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente a tirar o cisco do olho do teu irmão. Ou seja, eu tenho que tirar um problema que está comigo para depois eu conseguir ajudar a outra pessoa. John, até aqui, quer acrescentar mais alguma coisa? Você sim. Não, perfeito. Pode seguir, eu acho. Tranquilo, Joel? Joel? Está em outra comunhão. Quer acrescentar alguma coisa? Não? Eu só... rapaz, eu só chamaria a atenção por uma coisa que eu lembrei agora. Eu estava lendo com os irmãos do Evangelho, e quando a gente sobrepõe os evangelhos, acontece uma coisa fantástica. Quando você sobrepõe os evangelhos. Quando a gente vai lá para o capítulo 6 de Lucas, olha que coisa fantástica que vai acontecer. Capítulo 6, verso 17. Quem tiver a Bíblia, abra aí. Quem não tiver, acompanha comigo. Em Mateus, Jesus, acompanhado de uma grande multidão, sobe um monte e se assentando, se aproxima dele os discípulos. A multidão, ela não sobe no monte, só os discípulos. Ele faz o sermão da montanha em Mateus, só que ele percebe que lá embaixo no monte, John, a galera não subiu. A galera queria ver milagre, a galera queria ver multiplicação de pão, a galera queria ver outras coisas, mas não estava afim de ouvir discurso. Quando o mestre ele percebe isso, ele termina todo o discurso dele, sabe o que acontece? Olha que top. Descendo com eles quem? Os discípulos, parou num lugar plano, lá embaixo, no pé da montanha, onde se encontrava grande multidão, número de discípulos e uma grande multidão. Ou seja, multidão, se vocês não querem ouvir e subir no monte, não tem problema, eu desço, o discurso vai ser o mesmo. Eu não vou mudar o que eu tenho para falar para vocês. Quem subir comigo na comunhão, dá um glória, Joel. Quem subir comigo na comunhão e ouvir, vai encher o coração. Quem não subir, fica tranquilo que eu desço. Eu vou explicar aquilo que precisa ser ouvido. Então, eu acho linda essa passagem e é só para agregar um pouquinho aqui sobre aquilo que a gente estava falando. E tem uma coisa importantíssima aqui. Olha só. Em Lucas, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e vos perdoarão. Plural. Não é só Deus que perdoa. Mas ele está falando de outras pessoas aqui. Dai e vos será dado. Boa medida, recalcada. Aí o texto segue. É só para dar uma agregada aí no assunto que a gente estava, que são dois momentos diferentes, mas o discurso é o mesmo, ele não muda o discurso. Não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com seus pés e voltando-se. Eu acho que quem vai falar agora é o Anderson, porque essa parte agora? É o Anderson. Daí, concordo. Na mesma opinião. Não, hoje eu tô aqui como quem vai explicar essa dos cães é você. Vai lá, John. Imagina. John, alguma coisa nesse assunto? Não, eu acho que só explicando que os cães não eram
simplesmente os pets, né? Os animais que a gente tem hoje. Os cães eram cães selvagens, eles não ficavam nas casas, né? E os porcos, até por uma questão de higiene e tal, o próprio Deus já falava que eles eram impuros, eles não serviam para sacrifício. Todo animal que não servia para sacrifício é um animal impuro. E essa questão da pérola aos porcos é muito forte, né? Eu aprendi com um amigo que a pérola é sinônimo de dor, porque ela é gerada na dor, né? Aprendi com um amigo que a pérola é sinônimo de guerra, sinônimo de lágrima, é sinônimo de ferida. E aquilo que a gente gera na lágrima, aquilo que a gente gera na dor, aquilo que a gente gera na ferida, a gente não pode entregar de bandeja para qualquer um, né? A gente não pode dar de bandeja para qualquer um, porque depois a gente entrega algo que seja tão puro, algo que foi gerado na tristeza, algo que foi gerado na lágrima, para quem não quer ouvir, para quem não quer entender, para quem não quer ver, para quem não quer saber, e fica muito pesado. E eu acho que Cristo aí, nesse caso, ele está falando e ele está dando o direito do nosso julgamento. Você vê, ele fala primeiro, não julgueis, para que não sejais julgados. E aqui ele já fala, não dei pérola aos porcos e aos cães. Quer dizer, você precisa ter um julgamento correto para saber quem é porco e quem é cão. Ele não está dizendo, aqui você precisa julgar. Num determinado momento, você não pode julgar com hipocrisia. No outro, você precisa julgar para entender o que você pode entregar e o que você não pode. Aonde você tem que falar e aonde você tem que ficar quieto. Eu acho que aí Cristo nos dá uma liberdade do próprio Evangelho para entender e compreender que tem gente que não vai querer. Que tem gente que não vai querer saber. Tem gente que não vai arrazoar, vai brincar, vai ferir, vai magoar. E aquilo que foi feito com lágrima, aquilo que é porta, aquilo que é Cristo, aquilo que é Evangelho, aquilo que é puro dentro de nós, não adianta você ficar jogando para quem não quer ouvir. Eu acho que foi isso que Cristo quis dizer nessa passagem. Certinho. Certo, eu vou precisar de voltar, Anderson, no versículo 5. E só para a gente não deixar passar isso daqui, né? Hipócrita, né? Tira primeiro a vírgula do teu olho, aí depois da vírgula vem uma questão muito profunda aqui, né? E então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, essa advertência de Cristo aqui é muito clara. Ele fala o seguinte, nas condições que você está, com essa trave enterrada no olho, você não enxerga claramente a forma correta de julgar o teu irmão. Então você não sabe o que fazer, você não sabe como fazer, de que maneira abordar, de que maneira ensinar, de que maneira cuidar do seu irmão, porque você está mais cego do que ele. Uma coisa que a gente não considerou até agora nessa live é que o hipócrita carregava uma trave e o outro que ele estava acusando ou julgando era só um cisco. A trave é muito maior, era um pecado muito maior, um erro muito mais grosso do que aquele que carregava o cisco. E ainda esse camarada, na cegueira de um olho inteiro, porque uma trave, ela cega um olho, um cisco não, a trave cega. E este, estando cego, ele desejava julgar, ele desejava criticar. E Cristo falou, primeiro tira, para que você vê claramente. E vendo claramente, você vai entender exatamente a próxima questão, que é dos cães e dos porcos. Você vai ter a percepção, é isso que o Anderson foi buscar lá em Filipenses, sobre a oração de Paulo. A partir desta percepção, só vai ter, depois de remover a viga, a trave do teu olho. Aí você vai enxergar exatamente como deve cuidar do teu irmão e se deve entregar a ele coisas santas ou se deve entregar pérolas. Você não sabe, porque enquanto está com a trave no olho, você não sabe se essa pessoa vai agir como um cão, vai agir como um porco ou é um irmão para ser cuidado de forma correta, amorosa, misericordiosa, de forma cirúrgica, a conquistar o teu irmão, a tirar o cisco do olho. E enquanto você está com a trave no olho, você não tem essa percepção. Então não dá para você evoluir para a questão de cuidar do cisco do teu irmão. Então é necessário primeiro, que nem ontem, Anderson, fizemos uma live de 14 aos Romanos e fomos conflitados com uma questão que tem lá dentro. E quem cresceu na live, eu acredito que todos que assistiram, que estão assistindo no YouTube, mas nós também, né? Um crescimento foi para nós também, despertar nós. E aí eu trouxe esse conceito. Nós fomos trazidos, né, ou levados, ou colocados debaixo da luz. E quanto mais perto da luz, mais você enxerga os teus defeitos. Mais perto da luz, mais você enxerga os teus erros.
Porque longe dela, você não se vê, você está num lugar turvo, você acha que está tudo bem. Você está cheio de mancha no teu vestido, mas você está num lugar escuro, longe, distante da luz, você não enxerga, para você está tudo bem. Agora, aproxime-se da luz, você vai começar a ver os teus erros. Aí é a hora que este homem aqui que tem a trave no olho, ele só vai enxergar corretamente no momento que ele se aproximar da luz e tirar a sua trave. Então, esse para mim é o conceito desse pedacinho de texto que nós lemos aqui. Não, tá perfeito. Excelente. Joel, top, quer agregar alguma coisa? Top, top. E vocês falando aí, eu comecei a pensar, né? Por que Jesus usa um porco e usa um cachorro e usa uma ostra, que é da onde vem a pérola, né? É interessante como Jesus ele faz essas analogias, ele traz isso para a vida espiritual de uma maneira tão forte, trave, cisco, porque a ostra, ela desenvolve a pérola através de um grão, que ela não consegue se livrar dele, um grão, geralmente uma pedrinha pequenininha que entra dentro dela, ela não consegue se livrar daquela pedrinha, e em volta dela, por causa da dor que ela está sentindo ali, que aquela pedrinha machuca, ela cria pérola em volta da pedra, que é uma proteção para ela. Olha que coisa interessante, né? O cisco aparece no olho e aparece como depois transformado numa pérola dentro da ostra. Os dois animais são quadrúpedes e têm mais ou menos o mesmo tamanho. E alguém que tem problema para enxergar, vendo o vulto dos dois, vai confundir o que é um cão e o que é um porco. É muito interessante como Jesus usa esse tipo de... A argumentação dele é tão poderosa, ele traz isso com tanta veemência naquilo que ele vai falar, que ele deixa muito, mas muito claro aqui a grande essência do texto, né? Primeiro, qual o tamanho do teu amor? Primeiro para com você, porque o trabalho aqui é de oftalmologista. Você vai mexer no olho de alguém que é uma parte muito delicada. Imagina você chegar no oftalmologista com um probleminha no teu olho e ele vem com os dois olhos dele cheio de barro ou todo coberto de alguma coisa que impede de ver o teu olho com aqueles equipamentos. E aí, você deixa ser consultado por ele? Né? A mesma coisa acontece com quem tem um cisco, né? Quando ele olha para o irmão dele e fala, meu filho, você não tem condição. Não é que você não é bom bastante, é que você não tem vista para mexer numa coisa tão delicada que é o meu olho. Então não é questão nem de maldade, é questão de observação e um pouquinho de sensibilidade, como o Paulo falou. Por isso que Paulo, acho que ele foi muito, muito feliz na fala, né? Eu oro para minha oração, para que vocês tenham mais e mais amor. E percepção. Vocês precisam ter percepção. Porque para pegar um cisco dentro do olho de alguém, olha, você tem que ter muita percepção. E aí, os cães aqui, né, como o John falou, os cães aqui, eles estão simbolizando não só naquela época, pets, sim, como o John falou, porque os cães não eram bem-vindos para os judeus em Israel, a não ser no campo. Nós vamos ver os profetas falando dos cães no campo, até para guardar ovelhas. Mas nas cidades não, porque eram impuros. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para não dar as coisas santas. O que eram as coisas santas que ele estava falando aqui? Os sacerdotes, a parte da carne que sobrava, ela deveria ser queimada fora da cidade. Qual o problema dos cães? Eles não estavam dentro, eles estavam fora, e na maioria eram selvagens. Então, cuidado de queimar para que as coisas santas que eram sacrificadas lá no templo não fossem comida de cães. Então, não pegue as coisas que são santas, as comidas santas, e levem para os cães lá fora. Olha só, as coisas daqui de dentro, que foram santificadas para o Criador, eu não posso levar lá para fora. Mas lá para fora para quem? Para aqueles que são cães selvagens e não conseguem discernir o que é santo e o que é puro. Uma coisa tão santa e sagrada que era dentro da cidade, lá fora não ia ter discernimento nenhum. A mesma coisa das pérolas, que é uma coisa tão preciosa, mas você jogar dentro da lavagem de um porco, para quem já morou no sítio aqui, joga pérola. Não vão saber, joga a tua aliança, o teu relógio lá dentro da lavagem, não vai sobrar nada, porque ele não consegue diferenciar o que é a lavagem, aquilo que ele está comendo, e o que é uma pérola. É muito top isso. Então não é nem maldade, o valor é discernimento. das coisas, né? Anderson, eu só queria fazer uma pergunta pro Du rapidinho. O valor das coisas. Essa questão dos cachorros aí, dos cães, dá para fazer um paradoxo com a mulher sinofenícia, que ela fala com Cristo a respeito dos cachorrinhos que comem da migalha do seu senhor?
Dá para nós fazer um link aí Sim. do que ela estava querendo dizer? Duardo, Você, servo. Eu fala quero que para você nós, fale. Duardo, isso daí. Não, Não, já falei demais, não, pode mas falar, essa Duardo. parte acho linda essa eu parte. ouvi da tua Muito boca, linda, eu acho verdade. bonito você falando. Pode mandar bala. A mulher Cirofenícia, para todos que estão aqui na nossa live, 300 pessoas, olha, a mulher Cirofenícia era uma descendente de Jezabel. Ela era da mesma região de Jezabel. E Jesus, ele operava os milagres no norte de Israel, e se vocês olharem no Evangelho, olha só, e a sua fama se espalhava por toda a Síria. Então, que faz ali fronteira com o norte de Israel. Então, era o norte de Israel que conhecia as proezas de Jesus e os países vizinhos. Então, o negócio foi longe, a fama dele foi muito longe. E essa mulher foi extremamente inteligente. Essa mulher foi demais da conta. Porque Jesus ele está andando pelos termos de Tiro e de Sidom, lá nos confins, próximo do Monte Hermon, lá nos confins do norte de Israel, já na divisão da Síria. E essa mulher, Cirofenícia, ela está com a filha atormentada. E ela vem atrás do grupo, que Jesus está com os apóstolos, e ela vem atrás do grupo gritando. Olha, ela vem gritando, chamando a atenção do mestre. E os apóstolos dizem, mestre, fala para ela parar, está incomodando a gente. Né? Porque o cisco não estava no olho deles, estava no olho dela. Né? E eles estavam com a trave, porque eles não conseguiam enxergar o que aquela mulher estava passando. Olha que top a junção desses textos, né? E a mulher, ela é muito inteligente, porque no momento Jesus para e dá até uma exaltada nos apóstolos. Diz assim, filha, não é lícito eu pegar do pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Olha que top o que ele usa, né? Porque quem são os cachorrinhos? Ela está fora dos termos, lembra? Dos termos da cidade, do lugar santo. Ela está do outro lado da muralha. Então, ela é alguém que, teoricamente, não teria discernimento. Mas o que ela fala? Ah, Senhor meu, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do meu Senhor. É muito top, porque agora ela não tem um outro Deus, essa mulher Cirofenícia. Essa mulher agora, o Deus dela, né, o Todo-Poderoso para ela é Jesus, que cai da mesa do meu Senhor. E ela dá uma volta, né, nos apóstolos. Ela tira os filhos, porque eram 3 personagens. Não é lícito eu tirar da mesa dos filhos, Jesus, e dar para os cachorrinhos. Então, entre Jesus e os cachorrinhos, os filhos fenícios, tinham os filhos. O que ela faz? Ela dibra. É o dibre, sabe dibre de jogador de futebol? Ela dá um dibre nos apóstolos e vai direto no mestre e fala, eu vou na mesa, porque eu não tenho parentesco com os filhos, mas eu consigo ir direto na mesa, porque até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do meu Senhor. E Jesus acha isso tão tremendo que ele vai usar isso em Lucas. Ele vai usar isso em Lucas, naquela história real, que não é uma parábola, do rico e Lázaro. Porque olha que interessante, ele pega o rico, ele coloca como dono da mesa. Ele coloca Lázaro como o povo de Israel. E coloca o cachorrinho que lambia as chagas como terceira pessoa, alguém que está fora de Israel. E olha que top, o mendigo comia da migalha, mas o cachorro lambia a chaga. Ele também se alimentava do segundo. Olha que lindo isso daqui, porque em muitos momentos, nós que somos gentios, nós nos alimentávamos das chagas. O que é a chaga? O sangue, aquilo que minava, aquilo que conseguia sobrar de um judeu ou de alguém que queria nos ensinar. A própria Bíblia é assim, porque a salvação vem dos judeus. Então, de alguma forma, nós lambemos esse sangue, mas de um único judeu, Jesus Cristo, o Nazareno. É esse sangue que nos alimenta, é esse sangue que nos protege. É dele que a gente vive. Acho lindo demais isso. E esse cachorrinho adestrado conseguiu dar a volta em tudo e comer das migalhas. Ah, como eu queria ser esse cachorrinho e sempre comer das migalhas Anderson, na mesa. Tem a questão também Senhor. De ela ter usado o cachorrinho no diminutivo, né? Explica essa. Sim. O mestre usa isso, né? Quando a gente leva o original grego, a gente vê que esse cachorrinho do diminutivo, na verdade, Jesus estava falando de um animalzinho que é criado dentro de casa, um animal doméstico. Olha que top, um animal doméstico. Por isso, ela conseguiu fazer essa curva nos filhos dos apóstolos e falar, eu como da mesa porque eu estou dentro de casa. Eu como da mesa porque eu faço parte da família. Eu posso não ter o sangue, mas eu faço parte da família. Eu sou um pet. É isso que aquela mulher quis dizer, né? E muitos que estão aqui nessa live, se você se sente alguém que está fora, exteriorizado de alguma forma, fora de uma denominação, fora de uma igreja, independente do motivo que você esteja fora agora, você tem um motivo para voltar.
porque o mestre abre a porta e diz, vem cá, vem comer das Considere-se da migalhas. família. Você tem essa oportunidade. Top. Considere-se da família. É top, né, Jota? E hoje é engraçado que os pets são tão bem cuidados, É um mercado, que tem até roupa. Só uma analogia. Perdão da brincadeira, é só uma analogia. Beleza, podemos seguir então? Bora. Podemos. Pois aquele que pede, recebe. Voltando ao verso 7, perdão. Verso 7 diz o seguinte: pedi e vos será dado. É interessante que ele fala desses dois animais, né, do porco e do cachorro, que não é para a gente colocar, não desperdiçar as coisas santas, nem as pérolas, que são as coisas relacionadas ao céu, com os cães, nem os porcos, e de repente ele muda tudo. Ou será que ele muda, ou é o mesmo sentido? Pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei a porta e vos será aberta. Para que será que ele está falando isso? É a pergunta, né? Será que ele está falando para os pets? Ou será que ele está falando para os apóstolos ou para a multidão que está lá? Será que tem alguém que precisava entrar para dentro da cidade, para dentro da casa e precisava bater? Não, pode deixar. É Será o que era isso John, que velho, que você estava vai falar pra mim? acontecendo? É o John. Não, moço. Não, agora fala. Vamos lá, vamos lá. Nós trouxe o Sei e o Joel hoje, irmão. Pode deixar um pouquinho com vocês. Não, Hoje, Eduardo, o certo hoje, Eduardo, o certo hoje era só a gente fazer pergunta, né? Com a presença do Joel aí, que eu tô quase pegando meu... Viu, como amanhã é feriado, eu tô quase indo pra aí, viu? Eu vou pegar o John, vamos pra aí, porque o oráculo 6 é tremendo, é muito forte. Oi? Ô, John, e 1 horinha nós estamos lá, hein? Rapaz, na hora nós chegamos, você é doido. Aí, ó, pensou uma oração, meu Deus, dá um glória. Vamos lá, Joel, pode agregar. Pode agregar, Joel. Sobre a questão da oração, né? Daquilo que... 7. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo que pede recebe, que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Isso é muito trazido hoje fora de contexto, né, Anderson? É como se você tivesse, como Deus tivesse o dever de te trazer tudo aquilo que você pede, conceder todo o teu desejo, cumprir todo o teu anseio, e não é esse o ponto. Aí eu vejo como aquilo que, dentro do contexto do próprio livro, é você buscar algo para esclarecimento, para crescimento, para aprendizado, dentro daquilo que você precisa fazer para quando você for julgar alguém, para quando você for medir alguém, para quando você for ter discernimento daquilo que você, do valor das coisas, para quem você vai dar de fato, se você vai estar dando para a pessoa correta ou se a cães ou a porcos. Então, é essa petição de iluminação, de esclarecimento, de crescimento, de aprendizado, para que você não faça as coisas em desacordo, para não sofrer um transtorno ou um possível, uma situação muito mais difícil lá na frente. Essa petição que você tem que fazer para Deus é para crescimento de discernimento daquilo que você vai conduzir a tua vida, para você não errar e não permanecer querendo tirar um cisco enquanto uma trave está no teu olho, não querer dar as pérolas aos porcos, né, aos cães, fazendo de forma com que é necessário você ter um crescimento espiritual. É esse o ponto daquilo que você precisa bater. E vamos lá, acho que não sei se é Tiago, salvo eu, que diz: pedi-vos sabedoria e ele lhes dará e não lançará em rosto. Então, quando você pede, e tem outro ponto que o Tiago diz: pedi e não recebeis porque não sabeis pedir. Então, é importante saber pedir e pedir com sabedoria para você poder receber, para ter o crescimento espiritual e não voltado para a matéria, como muitos aí pegam esse texto isolado e traz apenas para as coisas desta vida. Top. Tiago capítulo 1, verso 5. Depois peguem a Bíblia de vocês, acho que vale a pena o que o Joel disse aí. Tiago 1, verso 5. John, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu tô junto com o Joel, é isso mesmo. Você é doido. Tem mais... Top. Pode discorrer. Du, mais alguma coisa? Mas e aquele hino? E aquele hino?
Se vos batedes, ele vos abre o que pedides. E aí? Eu quero saber também, agora eu fiquei curioso, mano. Que agora eu fiquei Ele animado. não vai dar tudo, pode ter certeza. Vai, mas achei que era tudo. E aí o Joel deixou muito claro, né? Dentro do contexto que nós estamos lendo. E nós estamos lendo o quê, né? E o Joel deixou muito claro aí. É dentro do contexto. O que ele precisa dar é percepção, para que você possa ajudar o teu irmão. E essa percepção vem quando você arranca a trave do teu olho e começa a ter a percepção de conseguir olhar com carinho e, através desse carinho, ministrar a vida do teu irmão, tirando o cisco do olho dele. Não pode sair desse contexto. Então, texto sem contexto é pretexto para uma heresia. E o texto aqui, ele não dá margem para a gente pedir carro, nem helicóptero, nem casa boa. Deus é poderoso para fazer isso? Óbvio que é. Mas o texto está dizendo a respeito de ministrar a vida do teu próximo, do teu amigo, do teu irmão. Top. Ora, Você acha que vai dar pra ou seja aqui, verso... Opa, desculpa. Olha, falta 2 minutos. Eu acho que Manda mais um bala. versinho aqui, só porque eu acho muito interessante esse verso aqui. Qual dentre vós é o homem que tem um filho, que ele pede pão e ele dá uma pedra? Ou pedindo um peixe, ele dará uma cobra? É muito forte isso, hein, gente? Qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pede pão, ele dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós sendo mal saber dar as boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe o pedirem? Porquanto tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Peixe e pão. Então, não é qualquer coisa que eu posso pedir, né? Peixe e pão. Interessante, né? Proteína e carboidrato. Quer dizer, o básico para minha sobrevivência. Isso eu posso pedir. Ora, isso não dá para pedir uma mortadelinha, não, Eduardo? Um queijo prato? Pelo jeito, não vai dar para mim. Não vai dar para mim ter os básico, deleites, né? E os prazeres terrenos na minha oração. Não vai dar para mim pedir. Na minha oração não dá. E, gente, lembrando que Jesus vai citar isso de novo, né? Ele vai falar sobre as vestes de Salomão, que não eram tão belas como os lírios do campo. Ele vai falar que os pássaros não cegam, não plantam, e Deus não deixa eles passarem fome. Olha que interessante. E nem sede. E ele fala que nenhuma dessas coisas vai ser tirada do ser humano, daquele que busca o Criador. Ou seja, o básico: roupa, bebida e comida. É o básico. As demais coisas... ele fala, todas essas coisas vos serão acrescentadas, mas eram só 3. Então, quando a gente pensa que buscai o meu reino e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas, não. Todas estas coisas. Aí, quando a gente olha no texto, é bebida, comida e roupa. É o que ele prometeu para nós. Não é iate, não é casa de luxo, não é helicóptero. Ele pode dar isso? Óbvio. Mas não é isso que está no texto. Não, e é disso que ele vai falar aqui de novo. Não é algo para acrescentar aqui? Eu acho que só... Top. E tem uma parte aqui que eu acho muito bonita, que se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás no céu dará bens aos que lhe pedirem. Quer dizer, às vezes a gente que é mau, ele já entende que a gente que é ruim e a gente dá boas coisas, Deus sabe o que dá, né? Deus sabe o que coloca, Deus sabe o que entrega. Às vezes nós pedimos coisas ruins sem saber que é ruim, e ele ainda assim dá coisas boas. E ele ainda assim entrega o que é necessário. Às vezes nós pedimos o que não é necessário, o que não se deve pedir, e ainda assim ele entrega coisas boas para nós, só o que é necessário, o que nós precisamos, e que lá na frente nós vamos entender que era isso que nós estávamos pedindo e era isso que era necessário. É muito forte, né, mano? Fantástico. Ponto aí, o Anderson. Forte, fantástico. Veja bem, que ele usa essa forma de dizer pai e filho, porque você, como pai, nem tudo aquilo que teu filho te pede, você dá. Você analisa se vai fazer bem para ele ou não. E Deus tem esse mesmo raciocínio. Nem tudo que nós vamos pedir, às vezes tem coisa que nós desejamos, por exemplo, queremos um carro. Se não é o momento de eu ter, aquilo vai me prejudicar, ele vai segurar e não vai me dar. Ele vai me preparar, vai me fazer passar o processo
até que eu chegue no propósito daquilo que ele quer para ele poder me entregar aquilo que eu desejo, sendo a vontade. Uau. Forte demais, forte. Deus abençoe. Ou peça, né? Bom. Peçam e lhe será dado, busquem, encontrarão, batam, tal. Por isso, aquele que pede, recebe, busca e encontra, que você deixou bem claro que é sobre o contexto do texto, né? Cristo vem trazendo uma explicação de como lidar com a hipocrisia, eliminar a hipocrisia, cuidar do teu irmão com a percepção aguçada, envolvendo o amor, envolvendo misericórdia, não um juízo exacerbado de altivez e arrogância, mas de algo de irmão interessado no bem-estar alheio, para que o teu irmão vença a vida, vença as barreiras, seja limpo daquele argueiro ou daquele cisco, né? Então ele disse, peça isto e eu vos te darei. Se vocês buscar isso, que vocês não têm, eu quero dar para você essa mão cirúrgica, essa mão que sabe remover um cisco com uma percepção e uma destreza muito grande. Então peça e eu te darei. Busca e essa porta que sou eu vou abrir e vocês vão ter acesso a isso, porque vocês estão por lado de fora, vocês não entenderam ainda como é ajudar um irmão. Vocês vêm com esse julgamento hipócrita, massacrando, moendo, matando, com altivez e arrogância, e eu estou te advertindo, vocês vão cair na mesma malha fina, na mesma régua, vocês vão ser medidos, vai subir na mesma balança. E aqui eu quero vos dar uma destreza, um amor, uma misericórdia, que vocês vão conseguir ajudar os teus irmãos e vencer as suas dificuldades, que vocês vão arrancar a trave do olho. Mas para vocês terem estas virtudes, pede que vocês vão receber, bate que a porta vai abrir. Não é sobre nada desta terra, nem para bens próprios, nem para alegrias ou prazeres numa vida terrena, ou até mesmo um dom, Anderson, para mim profetizar e sair famoso aí. Não é sobre isso que eu vou ter. Não é nada disso. É sobre o contexto. É sobre ser um homem, uma mulher de Deus que consiga ajudar o teu irmão e ainda assim retira a trave do teu olho. É só sobre isso que ele disse, bate aí que a porta vai abrir. Mas para esta finalidade, não para outras finalidades, né? E acho que o segredo aí é entender. a porta é ele, né? O acesso a essa destreza é ele. E o que o John falou sobre as coisas boas, né? O não de Deus é uma bênção. É isso aí. O não de Deus é uma bênção. A negativa dele é uma bênção. Sabe, a gente acha que porque Deus falou não, Deus não gosta de nós, né? O não é livramento. Nem é livramento, às vezes, de nós mesmos. Às vezes é livramento de um acidente, é livramento de um problema que você pode acarretar um prejuízo, mas às vezes, a maioria das vezes é sobre você mesmo. Deus te livrando de você mesmo. Estou falando não por você, meu filho, porque se eu abrir esse caminho, você se arrebenta. Você não está pronto para isso ainda não. Então o não é muito bom. O não de Deus sempre é bom. O não, o sim, o que ele fizer é bom. Top, Anderson. Da minha parte, eu estou satisfeito com a live, meu irmão. Amém, top. Eu também fiquei muito feliz. Da minha parte, considerar essa aproveitando questão de sua fala. sempre entender o texto a partir do contexto, não isolar um verso, fazer um recorte bíblico e, a partir de então, construir uma narrativa que você vai entrar numa roubada, numa furada, porque a Bíblia, ela explica a Bíblia, ela se autorresponde, e é importante entender o que o autor do texto, ou a fala de quem está sendo narrada ali, escrita, que é o caso, a fala de Jesus, que foi escrita por Mateus, o que ela quer dizer realmente. Não é o que eu entendo, não é o que eu acho, não é o que eu imagino, é o que realmente ela diz. Isso é muito importante. E o que ela diz hoje, nós hoje, graças a Deus, com a ajuda de Deus, conseguimos deixar claro nessa live. Este pedir ou este julgar o que ele é, quem é a porta, isso é importante para entender um texto e fazer uma aplicação na vida cristã, trazer crescimento, conteúdo, riqueza. A Bíblia é muito rica e nós não acessamos nem a beirada desse celeiro tão farto. Da minha parte, Deus abençoe a todos e saudações. Permanece da minha parte o mesmo convite feito ontem, para chegarmos mais próximo da luz, para enxergarmos os nossos erros, defeitos e percebermos o quanto estamos longe de conseguir alcançar
de fato aquilo que precisamos aprender e aquilo que precisamos ser. Deus abençoe a todos. Foi um prazer imensurável estar convosco. Maravilha, Joel. Deus abençoe. John? Eu só queria agradecer, né, por esse momento, por estar junto com vocês. Acho que hoje vocês me colocaram numa furada, mas eu sou muito grato a Deus de estar junto com vocês aqui. E dizer que é isso. Hoje essa live foi para que nós possamos olhar para dentro de nós também, enxergar aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos vivendo. E talvez a gente não esteja conseguindo enxergar porque tem uma trave no nosso olho. Independente do que seja, se nós estivermos próximos de Deus, se nós conseguirmos chegar a Ele, de algum modo a gente consegue tirar. De algum modo, com humilhação, com reverência, com temor, nós conseguimos arrancar essa trave, conseguimos enxergar melhor para poder ajudar também o nosso irmão a ver, a enxergar e entender que dentro de nós tem pérolas que às vezes nós não podemos entregar de qualquer forma, pois foi gerada no sofrimento. Que Deus abençoe, sabendo pedir com humilhação, com reverência, com temor, aquilo que é dele, aquilo que ele tem que entregar, ele entrega para nós. Que Deus abençoe a todos de coração, foi uma honra e um prazer estar junto com vocês. Top, top. Da minha parte, eu vou deixar um questionamento para os 250 que está com a gente e para os meus amigos que estão aqui. Jesus falou da trave, Jesus falou do cisco, Jesus falou do amor, Jesus falou da misericórdia em ministrar a vida de um irmão, e depois ele cita os dois animalzinhos, e os dois, tanto o cão como o porco, eles têm dificuldades de enxergar. O cachorro foi dado para ele o olfato e a audição, para que ele fosse um ser com mais características para sobrevivência. Para o porco, também, o focinho, a sensibilidade e o ouvido, porque os dois têm dificuldade em enxergar. Eles não enxergam como a gente enxerga. Talvez por isso Jesus usa esses dois animais, porque em alguns momentos a gente não consegue discernir o que é santo, o que é puro e o que é uma riqueza. E acaba passando por cima das riquezas como se elas não existissem. Esse texto é uma riqueza. Olhe para ele como pérolas preciosas. E vamos tentar se aproximar mais do Mestre com um olhar de sensibilidade, com o olhar que ele nos deu. E se você ainda não tem, lembre-se da palavra do Mestre. Bate, a porta vai abrir. Pede, eu vou te dar. Deus abençoe a todos. Ótima semana aí. Deus abençoe os guerreiros. Deus abençoe Du. Deus abençoe John. Sempre, sempre, sempre. Saudações, queridos. Amém. Tamo junto.